Você mandou a sua pergunta lá no Instagram e eu vou responder aqui agora em um dos quadros que você mais gosta, que é o Hobby Responde. Então bora lá! ETFs alavancados, qual a sua opinião? Olha, quando a gente fala em alavancagem, seja ETF, seja qualquer outra forma em que você venha investir com um dinheiro que não é 100% seu, afinal de contas, essa é a essência da alavancagem, você pode exponencializar os seus resultados, tanto quando eles são positivos, tanto quanto eles são negativos. O que eu vejo que a maioria dos investidores, iniciantes principalmente, esquecem é que eles focam só no quanto eles podem ganhar, só que eles esquecem o downside. E eu falei, inclusive, na aula aqui, tanto na live que eu fiz semana passada, quanto a última live que eu fiz aqui essa semana, o investidor sempre tem que pensar em quanto ele pode perder, tá? Essa é a regra número 1 de gerenciamento de risco. E qual que é o problema da alavancagem? Que você acaba tendo resultados muito positivos quando aquela ETF caminha para o lado que você espera, só que pode ter resultados bem negativos quando o ativo subjacente não vai tão bem assim. Eu vou explicar para você com exemplos que você vai entender muito bem agora. Essa ETF que você está vendo, ela é uma ETF que inclusive é a ETF que mais tem ativos sob gestão quando o assunto é alavancagem, ok? Essa daqui ela tem 3 vezes a exposição do índice Nasdaq 100. O que é esse índice? Basicamente ele pega as 100 maiores empresas não financeiras do índice Nasdaq e aí ele simplesmente alavanca vezes 3, ok? Beleza. Qual que é a vantagem dessa daqui? Que o índice Nasdaq subiu muito. Então, este gráfico aqui, você percebe que ele vai de março de 2010 até junho de 2020. O índice Nasdaq subiu bastante. E como essa ETF é alavancada 3 vezes, ela subiu bem mais. Legal. Aí você pensa, pô, bacana, então valeu muito a pena, né? Saiu de $1,96, aí está sendo negociado a quase $90. É verdade? O cara acertou a mão. Só que existem também os investidores que colocaram o dinheiro dele nessa outra ETF. Ela faz exatamente a mesma coisa, só que ao invés de ela estar exposta ao índice Nasdaq 100, ela está exposta não em 3, mas sim em 2 vezes o índice de contratos futuros do petróleo WTI, que é o petróleo mais utilizado nos Estados Unidos. A gente tem o barril Brent, que é do Reino Unido, WTI é nos Estados Unidos. E esse daqui é gigantesco também, 1 bilhão e 500 milhões de ativos sob gestão. E o que aconteceu? Igual eu falei no começo, né? A alavancagem funciona tanto para cima quanto para baixo. Olha o preço em 2008. Dá uma olhada na tela. Dá uma olhada na tela. Você consegue perceber o preço? Olha onde é que ele estava. $21.730 em 2008, beleza? E olha quanto que ele está agora. $29. Então, por que eu mostrei esses 2 exemplos? Para você botar na sua cabeça que a alavancagem pode tanto exponencializar os seus resultados para cima quanto para baixo. E essa última parte é que a maioria dos investidores esquece, mas você como investidor de valor nunca pode esquecer. A Hering não é uma boa opção por conta da concorrência? Olha, eu não sei quanto tempo faz que você está na bolsa, mas a Hering, ela teve uma história bem conturbada muitos anos atrás no sentido de resultados. Ela passou por perrengues, ok? E ela foi um case de sucesso que deu uma reviravolta. Ela conseguiu fazer um turnaround bacana, melhorou muito os resultados, ela estava até aqui de dívidas, conseguiu resolver todas as dívidas, botou um caixa robusto para dentro, teve inclusive uma época em que ela estava com um caixa gigantesco e estava com 0 dívidas e estava crescendo, inclusive esse daqui é o histórico dela, tá? Você percebe como ela veio crescendo ali, ó, 2010, 2011, 2012, 2013 e a partir de 2014 ela começou a dar uma estagnada na receita, tanto é que 5 anos de média da receita, você tem uma retração, até coloquei em vermelhinho, tá vendo ali, ó, 1,59% negativo a média dos últimos 5 anos de receita. Então, a partir de 2013, ela alcançou um certo platô e aí ela não conseguiu subir mais.
a receita meio que ficou estagnada. Beleza. O segundo ponto que a gente tem que analisar é o lucro, né? O segundo checkpoint a gente sempre gosta de ver. Então a mesma coisa, 2010, 2011, 2012, 2013 a empresa veio crescendo os resultados até ali meados de 2014 e a partir de então os resultados começaram a cair um pouquinho, tá? Tanto é que você pega os últimos 5 anos de média, tem uma redução ali de 7,61%, beleza? Beleza. Bom, a Hering, ela passou de uma empresa que tinha um payout ratio baixinho, ou seja, quanto do lucro que se transforma em dividendos. Isso é o payout ratio. Ela passou de uma empresa que pagava pouquinho para uma empresa que paga mais dividendos. Então aqui eu até separei para vocês, isso poucas pessoas mostram, né? O payout ratio histórico de uma companhia. Olha só ali, por exemplo, em 2010, 2011, ela pagava bem pouquinho de dividendo, né? A partir ali de 2013 foi um ponto fora da curva, mas se você começa a pegar ali a partir de 2015, olha só, ela começa a pegar metade do lucro em dividendos, mais da metade. 2017 também foi um ponto fora da curva, você não pode levar em consideração, tá? Aí 2018, 2019, bom, ela saiu de um grau de poucos pagamentos de dividendos para bastante proporcional ao lucro, tá? Geralmente uma empresa distribui bastante dividendos quando ela não verifica que o uso do capital dentro das atividades vai ser mais rentável do que distribuir para os próprios acionistas, ok? Então ela fala, não, já que se eu reaplicar esse dinheiro dentro do meu próprio negócio, talvez não traga uma rentabilidade tão boa assim, então eu vou deixar na mão do investidor para que o próprio investidor ele veja se ele quer investir em outras coisas, em outras opções de investimento. Esse é o racional, né? Em tese deveria ser o racional por trás de todo o management, quando ele vai tomar a decisão de distribuir mais dividendos ou menos dividendos, tá? E geralmente uma empresa, quando ela atinge um nível de maturidade, um nível de solidez, ela acaba distribuindo mais dividendos. Atualmente a Hering está com um dividend yield de 3,8, é bem acima de boa parte das empresas que a gente está vendo na bolsa, não de todas, mas uma boa parte. E o PL, no momento que eu estou gravando esse vídeo, só a título de informação, é 13,6. E eu até quero mostrar aqui para você, eu até deixei para o final, que eu sempre falo no canal que a cotação ela segue os resultados operacionais, certo? No curto prazo não, no curto prazo é uma loucura, é um cara e coroa. Quem foca só no curto prazo é aquela pessoa que fala que a bolsa é cassino. Agora, se você foca no longo prazo, você vai ver que tem uma relação muito grande entre os resultados de uma companhia e a cotação. E olha só que interessante, quando você pega os últimos 5 anos da Hering, tanto de receita quanto de lucro, você percebe que tem uma estabilização. Lembra que a gente acabou de ver os gráficos? E olha que coisa impressionante. Olha o preço da empresa. Também temos nos últimos 5 anos, basicamente, ele avançou pouquíssima coisa, tá? Então, eu sempre falo que se você quer mesmo ter uma previsibilidade de resultados, você só pode focar em grandes períodos de tempo, no longo prazo. E como faz para você botar as chances a seu favor no longo prazo? Colocando empresas com sólidos fundamentos ao seu lado. Basicamente é isso. Faz uma análise da Tesla, estou gostando muito do efeito valorização, dólar mais ativo. A Tesla, ela tá na moda hoje em dia. Todo mundo está falando da Tesla, todo mundo fala do Elon Musk, todo mundo fala dos projetos dele. E aqui eu quero separar em duas partes. Tem o Elon Musk empreendedor, que eu adoro. O Elon Musk é o cara que cria projetos inovadores, tem uma ambição muito grande, é um cara realmente que pensa fora da caixa e faz as coisas acontecer. Beleza. E aí tem o Elon Musk, histórico de negócios. E todos os negócios que o Elon Musk geriu não se tornaram lucrativos. Ah, Rob, tem o PayPal. Pois é, o PayPal ele só se tornou lucrativo quando o Elon Musk saiu e entrou no comando o Peter Thiel. E aí as coisas foram para frente, o PayPal ficou lucrativo. Eu não estou dizendo que o Elon Musk é um péssimo empreendedor, pelo contrário, ele é um empreendedor que cria muitas coisas, mas o que não ficou comprovado no track record dele até agora é a sustentabilidade dos negócios para se tornar lucrativo. Será que a Tesla vai se tornar? Eu torço para que seja, mas eu estou aqui para falar dos resultados até o momento. E quando eu pego os resultados da Tesla, eu vejo primeiro um crescimento astronômico da receita. Então o primeiro checkpoint é muito bom. Olha só, nos últimos 5 anos, a média, crescimento de 50,36%.
Que empresa que consegue fazer isso com uma receita? Então, visivelmente, a receita da Tesla cresce muito. Só que daí quando a gente pega o lucro, é essa tela aqui, ó, tudo vermelho, ok? Então não tem lucro, na verdade. Quando tá para baixo assim, ó, e tá em vermelhinho, é prejuízo. Então de 2010 até 2019, inúmeros prejuízos. E esses anos a Tesla tinha incentivos fiscais do governo americano, a Tesla não tinha tanta concorrência como está tendo agora de inúmeras montadoras que estão fazendo carros elétricos e tudo mais, né? Estão tentando bater aí na Tesla. É claro que a Tesla está na frente de muitas tecnologias, mas a gente não pode negar que a concorrência, né, subiu, a régua elevou. E os resultados da Tesla até o anualizado de 2019 são esses daí que você viu na tela. E aí eu sempre falo, né, metade é o lucro ou a falta dele e a outra metade é o fluxo de caixa. E quando a gente pega o fluxo de caixa livre da Tesla, a gente também vê um cenário que eu particularmente fico receoso, porque 2010 até 2018 tudo negativo, fluxo de caixa livre, e virou pela primeira vez no positivo em 2019. Então basicamente você viu aqui o histórico da Tesla, você viu todos os fundamentos, você viu os resultados. E agora eu vou mostrar a cotação da Tesla neste mesmo período de 10 anos. Você viu os 10 anos de lucro, da falta dele, você viu os 10 anos ali de receita líquida, os 10 anos de fluxo de caixa livre, e aqui na tela estão os 10 anos de cotações das ações da Tesla, que subiram até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 5.745%. Então, eu sempre gosto de um tipo de ação, aquela ação que por trás tem um negócio com receita líquida crescente, lucro líquido crescente, fluxo de caixa livre robusto, então resiliência, perenidade nos resultados, que não é o que a Tesla entregou até a data que eu estou gravando esse vídeo. É por isso que eu, particularmente, não sou muito fã da Tesla. Gosto do Elon Musk, mas esses resultados não me satisfazem os meus critérios como investidor. Com a dívida pública aumentando, os títulos longos do IPCA 2035, tá falando aí do Tesouro Direto, fica arriscado ter em carteira. Olha, vamos lá, vamos explicar aqui a dívida pública brasileira, que o Tesouro está intrinsecamente ligado à dívida pública. Saiu, essa notícia é de ontem, tá? Com aumento nos gastos, dívida pública atinge maior nível desde 2006. O endividamento chegou a quase 6 trilhões de reais, atingindo quase 82% do PIB. Beleza, então vamos lá. Vamos botar aqui os checkpoints. Eu sempre gosto de fazer checkpoints, fica mais fácil a compreensão. Quanto que é a dívida pública hoje? Quase 6 trilhões. Equivale a 82% do PIB. Beleza, a gente está vendo aí um crescimento da dívida. É o maior resultado da série histórica do Banco Central em questão de endividamento. Não é uma notícia boa. Mas qual que é o motivo? É o motivo, você já deve saber, né? Gastos extras causados pela pandemia. E aqui eu quero elencar 3 fatores que foram primordiais para alcançar esse recorde histórico de endividamento. Primeiro, os gastos extraordinários com a pandemia. Aqui entra tanto aquela bolsa auxílio que eles estão dando, de R$600 para as pessoas, quanto os gastos com saúde que o governo teve que despender para tentar conter todo esse problema aí. Segundo, adiamento de cobranças de impostos. Com certeza você viu na mídia sendo propagado aí que vários pequenos empreendedores, microempresários, pequenas empresas, enfim, estão tendo seus impostos postergados. Tá? Eles são lá lançados, mas não são efetivamente cobrados, ok? E aí você tem o terceiro ponto, que é a menor arrecadação por conta da queda na atividade econômica. Então, você somou esses 3 pontos, contribuiu para uma queda bastante brusca da receita do governo, só que o endividamento subiu bastante, certo? E quando o governo não tem grana para pagar, o que ele faz? Ele emite títulos da dívida para financiar os seus gastos. Como que é composta a dívida? Governo federal, INSS, governos estaduais e os municípios. Tem alguma coisa positiva? Você só falou coisa ruim aí, Rob? Tem uma coisa positiva, por incrível que pareça, que é o custo da dívida. Então você teve o quê? Um aumento da dívida bruta, mas o custo dessa dívida historicamente vem caindo. Olha aqui, ó, tá na tela para você a taxa de juros de 2005 até a data que eu estou gravando esse vídeo. O que a gente percebe aí? Que, vamos pegar lá junho de 2005, tá? Taxa de juros nominal, tá vendo ali à direita, ó, over Selic,
20,84% ao ano. Beleza. Agora acompanha, bota seus olhos ali no gráfico, acompanha a redução histórica, percebe? E hoje nós estamos ali na faixa dos 2%. Então, o custo da dívida está intrinsecamente ligado à taxa de juros de um país. Ok? No Brasil nós utilizamos a taxa base Selic e ela vem caindo gradativamente ao longo dos anos, o que é uma notícia boa nesse turbilhão de notícias ruins. Acha que tem espaço para a bolsa subir mais a curto e médio prazo ou a tendência é cair? Quando a gente fala em bolsa de valores, a gente divide em curto prazo e a gente divide em longo prazo. No curto prazo, é muito difícil você acertar algo com constância. Por quê? Porque no curto prazo é como se fosse uma máquina de votos. E aqui eu até trago a própria frase do próprio Ben Graham, que é esse cara que está vendo na tela, que no curto prazo o mercado é uma máquina de votos. Mas no longo prazo é uma balança de peso, tá? Uma máquina de peso. Não entendi, Rob, explica. Eu vou explicar de uma forma até que vai ficar bem fácil o entendimento. Olha esse desenho. Na esquerda é a máquina de votos. E o que a gente percebe nessa máquina de votos? O que as coisas estão entrando naquele funil ali? Notícias, a gente vê até um like ali, né? Aquele likezinho das redes sociais, o pessoal falando um monte no Twitter, falando no Instagram, falando no YouTube. Cara, tudo ali, ó, short term, curto prazo, é a popularidade. Se o investimento está na moda, se não está na moda, se as pessoas acham que um negócio vai para frente ou não vai, no curto prazo é isso que movimenta, é o tweet de alguém, beleza? É uma máquina de votos, é como se fosse um concurso de beleza, né? Quem ali é mais popular, quem o pessoal acha mais bonito ganha e é isso aí. Agora, no longo prazo, não é isso. No longo prazo, o que vai pesar é os fundamentos, ok? Os fundamentos de um fundo imobiliário, os fundamentos de uma ação, os fundamentos de um país, os fundamentos, ok? Que faz as coisas acontecerem no longo prazo. E aqui eu vou até trazer uma coisa muito legal. Isso aqui foi até um estudo que eu já falei bastante sobre esse livro no Instagram, já comentei, inclusive tem post lá. O Burton Malkiel, ele fez um experimento, esse cara aqui ele já foi até conselheiro do presidente dos Estados Unidos de economia, tá? E ele fez um estudo que basicamente, olha só, presta atenção na tela. O que você está vendo aí? Um gráfico de ações, né? Não é? Um gráfico de preço de ações? Beleza. O que ele fez? Ele apresentou esse gráfico para um amigo dele. E o amigo dele falou, caramba, né? Tá indicando que é compra, isso daí, qual que é a ação? Aí o Burton Malkiel falou, cara, na verdade esse gráfico não é de nenhuma ação. Esse gráfico aí, ele representa um cara e coroa, que ele mesmo fez. Então toda vez que dava coroa, era um risquinho para baixo. Toda vez que dava coroa, um risquinho para cima. Risquinho para baixo, risquinho para cima. Ou seja, aleatoriedade total no curto prazo. E formou esse gráfico. Tá? E aí até o amigo dele ficou bravo, tal, não sei o que lá, ele até conta essa história no livro. Mas o que ele está mostrando aí? Que no curto prazo é uma aleatoriedade total, ok? Beleza. E teve outros estudos depois que foram feitos, tá? Eu estou inclusive mostrando para vocês aqui na tela como é que o pessoal costuma fazer isso no Excel, dá para fazer no Excel. Então, veja ali, ó, quando você tem cara ou coroa, né? Vai para cima, mexe, digamos, 0,25, quando vai para baixo, 0,20, entende? É só uma questão ali para você poder botar isso numa planilha e aí você vê como é que as coisas vão caminhando. E olha só, a conclusão aqui também, chegamos a um gráfico, tá? Olha só que interessante, né? Aquele primeiro que eu mostrei ali, não necessariamente ele mexe o mesmo que esse segundo exemplo, tá bom? Só deixar claro para você, já estamos no terceiro estudo aqui, mas a essência é a mesma. Ou seja, a gente chegou num gráfico, que esse gráfico foi todo feito com cara e coroa, toda vez que dá cara ou coroa, mexe um pouquinho para cima, mexe um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, para baixo. Ou seja, aleatoriedade total no curto prazo. E para ilustrar tudo isso que eu falei, esta ilustração é a melhor, né? Então o cara está falando, poxa, nós estamos numa recessão, talvez seja um momento inteligente aí para a gente comprar. E aí a mulher fala, buy, de comprar, a pessoa que está ao lado fala, buy, peraí, tipo, tchau, você está indo embora, tá? A outra, peraí, ela foi demitida. Aí o cara começa, pô, demissões em massa, isso é tão deprimente, depressão, nós estamos numa pressão, céu, vende, sabe?
Isso daí é a essência daquela máquina de votos que eu falei para você agora há pouco. Então esquece o curto prazo, beleza? Foca no longo prazo, foca nos fundamentos, que é isso que vai fazer você ter sucesso como investidor. Para você me mandar perguntas no próximo Hobby Responde, aqui embaixo na descrição você encontra o meu Instagram e o meu Telegram, ok? E aí você deixa ali o seu e-mail, se você quiser, para você receber conteúdos exclusivos também na sua caixa de entrada, beleza? E é isso aí, chegamos ao fim do nosso encontro de hoje, espero que você tenha gostado. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.